Olá, sejam bem-vindos à parte 2 da aula 1 de conceito de arrefecimento automotivo. Vamos lá. Um ponto muito importante também é a condutividade do líquido, condutividade eletrônica. Para tratar do assunto condutividade elétrica dos fluidos, é necessário lembrar do conceito de diferença de potencial. A diferença de potencial está diretamente ligada à corrente elétrica, que é o fluxo de moléculas através de um condutor. No caso do sistema de arrefecimento, o condutor é a água, o líquido. Vale ressaltar que a condutividade elétrica da água está diretamente relacionada à quantidade de sais presentes na água. Portanto, volto a dizer, quanto mais isenta de sais minerais, menos condutível ela será. Logo, se utilizarmos uma água desmineralizada, ou seja, o DDP, será próximo de zero, ou seja, quase nulo, independentemente da tecnologia utilizada de fluido de arrefecimento, seja inorgânico ou orgânico. Então o DDP, que é a diferença de potencial, ela é mais notada quando esse líquido não é desmineralizado, por exemplo. Portanto, quanto menor o DDP, ou seja, a diferença de potencial, menor a chance de ocorrer corrosão eletrolítica e a deterioração dos aditivos inibidores de corrosão. Baseado nessa informação, não se deve ultrapassar isso em conceito 0,3 volts de condutividade de corrente elétrica. Vamos fazer um teste com um multímetro nesse líquido. Coloque um multímetro na escala para medir 1 volt ou menos de 1 volt. Vai pegar a ponta positiva e colocar no negativo da bateria. E a ponta negativa você vai colocar dentro do líquido de arrefecimento. A gente pede que esse líquido esteja, de preferência, frio. Essa condutividade elétrica do líquido para o polo negativo não pode gerar mais do que 0,03 volts. Isso na teoria. Na prática, se sabe que até 1 volt é aceitável. Mais de 1 volt, esse líquido já tem uma carga de condutividade muito alta, ou seja, ele já está danificado por uma série de elementos, até os elementos que foram destruídos do próprio motor. Você embarcou o líquido, trabalhou com o tempo, ele teve contato com metais, com os elementos todos internos, ele pode já ter adquirido essa carga. O líquido de arrefecimento tem alguma quilometragem ideal para troca ou para verificação, ou só faz a preventiva, a checagem preventiva a cada 10 mil e aí, existindo a necessidade, se é substituído? Cada líquido tem o seu tempo de vida e vem estipulado pelo próprio fabricante do líquido. O interessante é fazer a verificação periodicamente. Muita gente passa 3, 4 anos sem trocar o líquido de arrefecimento ou até verificar. O interessante é verificar a cada vez que for possível. Normalmente as pessoas levam os veículos para fazer manutenção 2 vezes ao ano. Então, essas 2 vezes ao ano está dentro do limite. A não ser que seja um uso muito severo, no caso de um táxi, Uber, um veículo que roda o dia inteiro, aí se diminui esse tempo de verificação. E esse é o tipo de coisa, o líquido de arrefecimento, que não vai fazer o carro parar de andar de uma hora para outra. Não. É uma questão de durabilidade do motor, durabilidade do sistema, mais saudável por mais tempo. E também compromete um líquido ruim, ele envolve diretamente o consumo de combustível. Então. E aí então, pesa no bolso, né? Ele aumenta o consumo de combustível por uma série de elementos. Bacana. Tá. Vamos falar especificamente de radiador. O radiador é um trocador de calor que auxilia na transferência de calor de um motor de combustão interna para o ar ambiente circulante. Isso é realizado por meio de mecanismo de convecção e não da radiação térmica. Nos sistemas modernos de refrigeração, o líquido refrigerante é circulado pelo motor e pelo radiador com a ajuda de uma bomba chamada bomba d'água. O refrigerante é aquecido pelo motor e em seguida resfriado pelo radiador. Então o ciclo se é repetido. Vamos ver um pouquinho de história do radiador? Desde a invenção dos motores a combustão interna, se percebeu a necessidade de resfriar o motor para não se ter um excesso de temperatura que pudesse colocar em risco a integridade dos componentes internos do motor.
A utilização do radiador foi a solução encontrada, muito importante até hoje nesse tipo de máquina. Os primeiros radiadores, aqui uma foto do Daimler Phoenix, 1897, ele tinha um radiador que era horizontal, de tubos. Os primeiros motores Otto tinham um reservatório de água, mas ela não circulava. Portanto, havia necessidade de tempos em tempos de se fazer a reposição desse líquido. Em 1886, Wilhelm Meyer desenvolveu maneiras de resfriar e reutilizar a água. Com o passar do tempo, essa eficiência foi necessariamente aumentada. O sistema de resfriamento termosifão de 1937, sem bomba circulante, não havia necessidade da bomba d'água, era sem bomba d'água. Os radiadores primeiro usaram o fluxo vertical descendente, impulsionando exclusivamente por um efeito termosifão. O refrigerante é aquecido no motor, o líquido, torna-se menos denso e sobe. Conforme o radiador resfria o líquido, o refrigerante se torna mais denso e diminui. Este é o efeito suficiente para os motores de baixa potência, baixa rotação, utilizados nos primeiros automóveis. Então, se você olhar aqui na figura, você vai ver que o sistema era esse. O líquido aquecido sobe, caía na parte de cima do radiador, descia, era resfriado e voltava a frio pela parte de baixo. Então, é um efeito dos Fordinhos, sim? O mais conhecido são dos Fordinhos, mas os veículos da década de 20 e 30, todos não tinham bomba d'água, tá? Isso aumentava. Depois passou-se a ter bomba d'água de baixa eficiência. Se usava o termosifão, tinha uma bomba d'água tocada pela própria hélice do radiador, uma correia, mas ainda se continuou utilizando esse sistema. Baixa eficiência. Aqui uma série de radiadores, como curiosidade, de posição e tipo. Como esse Renault 1912, que o radiador era lateral, tá? Um Town Car. No Buick 1910 Special, que era um carro de corrida, o radiador ficava em cima do motor, uma série de tubos. Um Ford 1902, o tal do 999, o carro que começou a era Ford no mundo, ele tinha um radiador realmente, mas era muito semelhante ao radiador que se usava em casa, nas residências, para se aquecer os lares. Um Cadillac 1903, Model A, que tinha um radiador inclinado na frente, também de tubos. Um Stevens Duryea, 1892, que também utilizava um radiador residencial, só que de menor tamanho, na frente do motor. E um Humber, 1903, que utilizava uma hélice tão grande quanto de um avião, e o radiador era em volta dessa hélice, com tubos. Tá? Então são vários tipos de radiadores que se tentou no decorrer da história do automóvel. A posição e os tipos também são interessantes. Um carro que foi vendido no Brasil, como por exemplo o DKV, aqui ó, o DKV Belcar, 1965, era um veículo já 3 cilindros, extremamente adiantado com a sua época. O radiador ficava atrás do motor. Então você olhava a grade do motor, não tinha o radiador aqui. O radiador ficava atrás. E esse sistema também era para o termosifão, não tinha bomba d'água. No Mini, 1968, por exemplo, o radiador fica na lateral, voltado para o paralama. Então o ar entra pela frente do motor e sai pelo paralama em direção à roda do veículo. No Passat, Volkswagen Passat, foi uma evolução. Se deslocou-se o radiador da frente do motor para o lado. Então foi o primeiro a não ter uma hélice ligada ao girabrequim, isso dos veículos nacionais. É uma hélice elétrica, portanto o radiador ficava do lado e o motor ficava do outro lado. No Fiat 600, 1963, ele tinha um radiador traseiro, mas a tomada de ar dele era por baixo, então ele tinha uma lâmina embaixo do veículo que fazia a captação, como está aqui, ó, do ar pelo assoalho para jogar o ar para dentro do radiador. Você vê, hoje em dia, você falou do Fiat 600, os carros passam pelo túnel de vento para tentar melhorar a aerodinâmica, o Fiat 600. Já tinha isso nessa época. Nos veículos de competição tinham 2 radiadores, esse Fiat 600, o modelo Zagato 59, ele tinha um radiador dianteiro e tinha esse radiador traseiro com essa tomada de ar pelo assoalho. Aí vamos para veículos mais evoluídos. Você pega um Audi RS4 2020, ele tem um radiador com mais outros 3 radiadores.
Então ele tinha um radiador na frente, que é um cooler para resfriar o ar de admissão que passa pela turbina, e atrás dois radiadores, um radiador de óleo de câmbio e outro do óleo do motor. Então veja que os radiadores sempre teve a necessidade e cada vez estão mais evoluídos. Bacana. Então, voltando aqui ao radiador, o radiador tem por objetivo resfriar o líquido que passa por ele. Dentro dele tem tubos por onde passa o líquido de arrefecimento e externamente passa o ar, acontecendo assim uma troca térmica entre o ar externo e o líquido interno. Existem aletas para posicionar a passagem de ar dos tubos. Só que aqui é um sistema bem simples, né? Com todo um sistema de arrefecimento com válvula, termostato, com tudo. Vou mostrar algumas curiosidades. Existem os tubos internos que podem ser de seção redonda, ou seja, tubos realmente, radiadores com tubos redondos. O geralzão, os carros geralzão é o mais, esse é o mais comum. Os tubos internos podem ser de seção retangular, sextavados, também é possível. Os mais antigos tinham chamado em colmeia. Podem ser de seção achatadas. Hoje em dia, com a evolução, hoje se tem esse tipo de veículo com radiador achatado. Eles poderiam estar de cima para baixo ou horizontalmente. Vertical ou horizontal. É que ele tem ocupação de espaço mesmo, fica mais eficiente. E você consegue colocar mais líquido e eficiência na troca de calor, o ar passando por em volta da parede é um pouco maior do que era aqui. Aqui você tem o ar passando a questão física, de evolução física mesmo. Mas lembre que aqui, nessa década, não se tinha tecnologia que se tem hoje para se fazer esse tipo de radiador. Os tubos internos podem ser de materiais como latão, cobre, alumínio, aço inox e ferro. Então temos aqui os vários materiais que podem ser utilizados nesse radiador. O radiador, como é que ele é construído? Um tanque superior, aqui é a parte de cima, entrada do líquido de arrefecimento vindo do motor, que é por baixo, tampa do radiador, aletas de posicionamento do ar de passagem, tubos onde passa o líquido, tanque inferior, mangueira de saída do líquido de resfriamento. Então, invertendo o sistema do que era antigamente, esse sistema aqui é o mais eficiente hoje em dia. O líquido pode vir de cima para baixo, ou seja, radiador vertical, ou de um lado para o outro, chamado radiador horizontal. Tá? Então existem dois tipos de arrefecimento. Aqui, ó, passagem simples ou de passagem dupla também. Vou dar um exemplo interessante. Me foi um dia perguntado se era possível limpar radiador e qual o nível de eficiência quando se limpa um radiador. Então eu mostrei esse cálculo aqui. Nós temos um tubo. Vamos supor que esse tubo aqui, ó, essa é uma hipótese. Esse tubo tem um L, vamos chamar isso de L, que é o comprimento de 470 milímetros, 47 centímetros. Ele tem uma seção, ou seja, um diâmetro, que eu vou calcular aqui, ó, do centro do tubo até a parede de 3,5 milímetros. Como é que eu vou calcular a área desse tubo? Vou chamar de A. Eu faço π vezes R ao quadrado, R, esse raio que eu tenho aqui. Ou seja, 3,1416, que é o π, que é fixo, vezes 3,50 elevado à segunda potência. Eu tenho então aqui essa área de 38,48 milímetros quadrados. Tá. Para mim saber a vazão de líquido dentro de um tubo desse, eu multiplico a área versus o comprimento. A vezes L, ou seja, 38,48 milímetros quadrados por 470 milímetros, que é o comprimento. E aí eu vou ter uma vazão de 18.087,76 milímetros cúbicos. Arredondando, eu vou ter o seguinte: se eu pegar esse tubo, multiplicar ele em 34 tubos, fazer um radiador de 34 tubos que tenham o comprimento 47 centímetros, eu vou ter 614.983,9 milímetros cúbicos. Tá. Arredondando, 0,614 litros. Ou seja, quando eu tiver 34 tubos repletos de líquido, eu tenho 0,614 litros desse líquido de arrefecimento
enchendo esses 34 tubos. Este é o radiador do Gol Volkswagen. Bom, aqui está funcionando tudo certinho. E aí eu mando fazer uma limpeza no radiador. Tá bom. Vamos supor que, mesmo fazendo a limpeza, eu não consiga retirar 10% de entupimento do tubo. Ou seja, a área aqui, o raio, ele não é mais de 3,50, ele está com 3,15 milímetros. Vamos apressar essa conta aqui? Quanto será a quantidade volumétrica com 10% de entupimento no final de 34 tubos preenchidos? Eu terei com 10% de entupimento 0,498 litros, ou seja, 18,9% menos litros no radiador do que com o radiador limpo, novo. Aí você imagina um RC4 com esse número. Então o que acontece? É possível fazer a limpeza? Sim, se você conseguir uma eficiência nessa limpeza, que o entupimento seja menor que 10%. Se ficou um pouquinho de entupimento em algumas das aletas, alguns dos tubos, veja que 10% de entupimento representa quase 20% menos líquido dentro do radiador. Por isso a gente recomenda, quando tem um radiador muito entupido, a troca. Tá? Mesmo que, mas eu sou um especialista em limpar. Perfeitamente, tem um amigo que limpa. Tá, lembre-se disso. Muitas vezes eu vejo pessoas que fazem limpeza e o carro continua aquecendo, ou o dono falava antes ficava num ponteirinho, ficava numa posição, agora está trabalhando um pouquinho mais quente. É porque a eficiência de troca de calor foi comprometida. Vamos lá? Ventiladores fixos, antigos. A velocidade do fluxo de ar através de um radiador é uma grande influência no calor que ele dissipa. A velocidade do veículo afeta isso, em proporção aproximada ao esforço do motor, dando assim um feedback autorregulatório bruto, onde um ventilador de resfriamento adicional é acionado pelo motor. Ele também rastreia a rotação do motor de forma semelhante. O que acontece? Quando se tinha o radiador fixo, ou seja, a hélice do radiador fixo, não importa se ela tinha 2, 4, 8 passos, além de você roubar um pouco da potência do motor, variava o arrefecimento de acordo com a velocidade que tivesse de giro esse motor. Tá? Era eficiente, só que não tanto. Os radiadores fixos modernos mudam um pouco esse conceito. A hélice está ligada diretamente à bomba d'água e é movida por uma correia ligada ao gelabrequim. Mas muitos deles não estão diretamente ligados. Eles têm um sistema de transmissão de movimento que pode passar desde sistema de molas até por ceras expansivas. Cera expansiva ou multiviscosa. A maioria das embreagens de ventilador são acoplamentos viscosos ou fluidos, combinados com um sistema sensorial bimetálico semelhante ao de um termostato. Algumas embreagens são controladas eletronicamente, em vez de uma fita bimetálica. Elas fornecem o potencial para controlar o nível de engajamento, dependendo de qualquer número de entradas que tiver esse sistema. Fatores de controle comuns podem incluir temperatura do óleo do motor, por exemplo, temperatura do óleo de transmissão, temperatura do líquido de arrefecedor, pressões do sistema e temperatura do ar ambiente. Então, olhando aqui para essa figura, você vai ver que ele tem uma mola termostática aqui, que ela vai, quanto maior a temperatura, ela vai diminuindo de tamanho e provocando um fechamento sobre o eixo, fazendo com que ela tenha a mesma velocidade quase que tiver o eixo girando. Existem sistemas que, em vez da mola, ele usa uma cera expansiva. Essa cera, na medida que aquece, ela cresce de tamanho. Quanto maior for esse tamanho, maior será a rotação em relação ao eixo central. Essa mola, ela... os carros hoje em dia é mais essa mola? Mas não, esse era o sistema mais antigo. Esse é o... Os mais novos, os mais recentes, utilizam as ventoinhas com cera expansiva. Né? Aqui o sistema bimetálico, aqui é um pouco mais complexo. Ó. Se o fluxo de ar ainda estiver frio, a válvula é fechada e todo o óleo, que é aqui o óleo vermelho,
tá? Está no reservatório, que está aqui no reservatório A, ele permanece ali. O rotor B gira na carcaça C, que é aqui, ó, mas não é acionado. O ventilador está estacionário ou gira lentamente devido a um leve torque residual do motor. Porém, se a temperatura do fluxo de ar, essa temperatura X aqui, aumentar, a tira bimetálica ou solenoide abre a válvula térmica, que é essa válvula D, aqui, ó, dá para ver que ela mudou de posição, fazendo com que o óleo vermelho flua para o espaço entre as partes do ventilador e carcaça. Isso resulta em uma transmissão de força pelo qual o rotor acelera a velocidade da carcaça e, portanto, dá ventoinha de resfriamento. Um suprimento adequado em escala real de ar de resfriamento é, portanto, fornecido. Então, esse aqui é um sistema que usa um termostato mais um fluido circulando dentro. Ventoinhas elétricas. Em veículos modernos, a regulação adicional de taxa de resfriamento é fornecida por ventiladores de radiador de velocidade variável ou cíclicos. Os ventiladores elétricos são controlados por um interruptor térmico ou pela unidade de controle do motor. Os ventiladores elétricos também têm a vantagem de fornecer bom fluxo de ar e resfriamento em baixas rotações do motor ou quando parados, como por exemplo em tráfego lento. Existe algo também em engenharia automotiva que eu acho que é importante que vocês saibam. Na engenharia se controla existe o controle do fluxo de ar. Vários fatores influenciam a temperatura do motor, incluindo o tamanho do radiador e o tipo de ventoinha do radiador. O tamanho do radiador e, portanto, sua capacidade de resfriamento é escolhido de forma que possa manter o motor na temperatura projetada sob as condições mais extremas que um veículo pode encontrar, como, por exemplo, escalar uma montanha enquanto totalmente carregado em um dia quente. Então se calcula a entrada de ar, a carroceria, o quanto deve passar por cima ou por baixo do radiador, se ele deve ter derivações, e até o fluxo do líquido, do ar quente passando pelo líquido por baixo da carroceria. Fala um pouquinho rápido sobre bomba d'água. Bomba d'água automotiva é uma bomba centrífuga, simples, que é acionada por uma correia conectada ao virabrequim do motor, lógico. A bomba circula o fluido quando o motor está funcionando. A bomba de água é vital para o funcionamento do motor de um carro, pois garante que o líquido refrigerante flua através da cabeça do cilindro, radiador, mangueiras e bloco de cilindros e mantenha a temperatura operacional automotiva ideal. Geralmente é acionado por uma correia de polia do virabrequim ou da roda dentada. Uma coisa que vem acontecendo com uma certa regularidade é o desgaste do rotor. Então, o rotor o que é? É uma hélice de impulsão do líquido, como vocês veem aí no desenho. Tem um retentor que impede o contato líquido com a lubrificação interna do sistema, um rolamento, deslizante facilitador de movimento, um eixo ligado diretamente ao rotor e um furo de dreno para sair o líquido caso se tenha vazamento entre o rotor. Existem hoje bombas d'água elétricas. A bomba de água mecânica convencional é acionada por motor de combustão para fazer circular o líquido de arrefecimento ao redor do motor. O volume do líquido refrigerante é proporcional à rotação do motor. O simples controle de volume do refrigerante sob a demanda não é mecanicamente possível. Ela pode resfriar demais, quanto subresfriar. Por isso foi criada a bomba de água elétrica, que é ativada por bateria do sistema do motor e é somente sob demanda para o resfriamento. A função justa, minimizada a carga no motor. Os computadores controlam hoje até a rotação dessas bombas elétricas, se ela deve girar mais rápido ou mais devagar, dependendo da demanda que se tiver necessidade no momento. Na bomba d'água elétrica, se tem uma grande vantagem sobre as bombas mecânicas, pois não rouba energia mecânica diretamente do motor. Podem ser metálicas ou plásticas, inclusive integralmente plásticas, né? É uma bomba, um motor elétrico, que tem a parte centrífuga em sua ponta. Vamos entrar na história da tampa do radiador. Nos primeiros anos, os automóveis tinham as tampas dos radiadores fora do capô ou no topo da grade,
que também serviam como um indicador de temperatura do fluido refrigerante do motor, conforme as fotos que vocês estão vendo aí. Os enfeites de capô eram populares nas décadas de 1920, 1930, 1940 e 1950, com muitos fabricantes de automóveis adaptando-os aos seus veículos. Então, as tampas de radiador tinham de tudo, até esse garotinho fazendo xixi aqui, ó, caso o veículo superaquecesse. Inclusive, que lindas tampas de radiadores. Cada uma tem uma tendência que sumiu, que acabou, mas olha, são obras de arte. Sim, algumas eram tratadas como obra de arte, como esse de ter um cachorro de corrida, Galgo, ou esse da Cadillac que tinha. Não, esses também mais simples à direita aqui. Os à direita aqui nós temos indicadores de temperatura, que são termômetros possíveis de ser vistos de dentro do veículo dirigindo, você sabia que temperatura estava o líquido dentro do radiador. Tampa de radiador com controle. O objetivo da tampa com controle de pressão é justamente controlar a pressão máxima e produzir a saída de líquido por dreno para a atmosfera ou reservatório quando em caso de uma sobrepressão. É uma tampa de segurança, então ela tem um furo de entrada de ar de compensação e ela tem a entrada também da válvula de pressão do líquido. É como se você controlasse a pressão de uma panela de pressão. Elas são calibradas, cada uma delas tem um valor de calibração, então no caso de troca, procure colocar com a mesma calibragem. Tá? Tirou uma tampa de 7 libras, põe a outra de 7. Não vai colocar uma de 13 libras, porque aquele número indica a pressão máxima que ela aguenta até antes dela abrir. Tampa de radiadores modernas. As novas tampas hoje têm uma maior precisão no controle de pressão e podem ter instruções gravadas em seu topo. Então tem uma série de tampas aqui e elas normalmente têm a indicação máxima de pressão, por exemplo, essa aqui, ó, 15 psi ou 105 kPa, e elas são colocadas dessa maneira. Teste da tampa de radiador. Para executar o teste é necessário pressurizar a tampa com equipamento específico, seguindo a orientação do fabricante quanto à pressão de teste e a pressão máxima. Existem equipamentos que são vendidos hoje que você consegue testar fora do veículo essa pressão dessa válvula, dessa tampa do radiador. Vou contar uma coisa curiosa nesse sistema de arrefecimento. O quanto se evoluiu no automóvel ou nos motores a combustão. De 1920 a 1930, o trabalho de resfriamento dos motores das aeronaves de alto desempenho, existiam aviões de corrida, na década de 30, levou à adoção de sistemas de resfriamento pressurizado, que se tornaram comuns em carros pós-guerra. À medida que o ponto de ebulição da água aumenta com o aumento da pressão, esses sistemas pressurizados podem funcionar a uma temperatura mais alta sem ferver. Isso aumentou a temperatura de trabalho do motor, portanto sua eficiência e também a capacidade de aquecimento do líquido refrigerante por volume permitiram o sistema de refrigeração menores que exigiam menos potência da bomba d'água. O que se descobriu foi o seguinte: se poderia fechar o sistema, se trabalhar com o sistema fechado, selado, aumentando-se a pressão, diminuía-se o ponto de ebulição do líquido. E aí não fervia e ao mesmo tempo refrigerava. Isso é uma característica do sistema pressurizado que foi inventado para os aviões do pós-guerra, da pós-Primeira Guerra Mundial. Alguns veículos possuem um reservatório de expansão ou excesso. Os reservatórios podem ser sem pressão, ou seja, apenas um depósito para não jogar o líquido fora do veículo, jogar no chão. Pode ser também como sistemas de depósito com recuperação, onde em caso de sobrepressão ou alto nível do líquido, esse é direcionado ao depósito e quando resfriado volta por gravidade ao sistema. Reservatório de expansão pressurizado. Quando a pressão do líquido de arrefecimento no radiador ultrapassa a pressão projetada da tampa do radiador, o líquido passa pela vedação da tampa do radiador e flui para o reservatório de expansão de líquido de arrefecimento, através do tubo de transbordamento. Quando o motor for desligado, o líquido de arrefecimento também começará a resfriar. À medida que esfria, ele contrairá de volume também.
essa diminuição no volume resultará em vácuo devido à queda de pressão. Devido a esse vácuo, uma válvula de vácuo na tampa do radiador se abre, permitindo que o líquido que foi transportado por reservatório de expansão do sistema volte para o radiador. Então, o objetivo do reservatório de expansão é, quando sobe a temperatura demais e o líquido aumenta de volume, ele vai para o reservatório. Quando resfria, ele, através da diminuição de volume, cria vácuo e volta para o radiador. É por isso que quando o carro está quente, você abre o capô, o líquido normalmente o nível está mais acima do que o normal com ele frio. E o ideal para verificar é sempre de manhã, sempre com motor frio, sempre com sistema frio. Tampa de reservatório de expansão. Aqui tem uma série de tampas e é importante, eu vejo às vezes as pessoas tirarem essa tampa com motor quente, isso é um perigo. É como você abrir uma panela de pressão pressurizada. Só abra com motor frio. E outra coisa, não fique com o dedo pressionando umas molinhas que tem dentro da tampa. O simples fato de pressionar com o dedo pode descalibrar essa molinha. Tá? Existem equipamentos específicos para se medir a pressão. Então existem equipamentos de teste de pressão máxima do sistema, tanto do reservatório quanto da tampa de expansão. Para se ver se tem vazamento ou trinca no reservatório e para se conferir se a tampa do reservatório de expansão está na calibração correta quando ela deve abrir ou não. Mangueiras. Os motores antigos utilizavam tubos de cobre como condutores de líquido, água, de arrefecimento. Com o passar do tempo passaram a ter entre suas conexões borrachas e por último foram substituídos integralmente por elas. Algumas mangueiras possuíam reforços externos de metal e outras tinham molas internas para evitar dobras ou rompimento por sucção. Então era comum se ter tubos de metal ou pequenos mangotes de mangueira e mais, quando se passou da década de 50, se tinha mangueira com uma mola dentro para evitar que ela fechasse ou expandisse demais ou fechasse com pressão ou depressão. Mangueiras. As novas mangueiras são desenhadas e testadas primeiro no computador e podem ter as mais diversas formas e materiais como Viton, Teflon, etc. Então aqui tem uma série delas, vocês podem ter ideia de como elas são feitas e testadas. Uma curiosidade, os veículos utilizados na NASCAR americana não possuem líquido de arrefecimento e sim apenas água. Com o sistema pressurizado, basta trabalhar em altíssimas pressões para não ferver, uma vez que o ponto de ebulição de um líquido aumenta com sua pressão. A temperatura de trabalho desses veículos é em torno de 137 a 143 graus. Com isso, a quantidade de líquido é menor e, portanto, menos peso. Não possuem válvula termostática também, e o controle é feito com fitas adesivas colocadas à frente do radiador que são retiradas nos pit stop quando necessário. Então isso é uma curiosidade, uma exigência da NASCAR, que quando há uma colisão ou há uma batida, alguma coisa, o líquido que está contido no radiador não pode sujar a pista. Se fosse um líquido com aditivos, por exemplo, ele sujaria, faria com que a pista ficasse escorregadia. Então eles trabalham só com água. E como fazer? Ele tem um sistema pressurizado, em altíssima pressão. Quanto maior a pressão, menor o ponto de ebulição. E eles acabam trabalhando com temperaturas altíssimas, 137 a 143 graus. Ou seja, as mangueiras têm que ser sensacionais. As mangueiras aqui, no caso, são com malhas de aço, um teflon revestido em malha de aço. E a curiosidade é que não tem válvula termostática. Como é que eles fazem? A frente do carro é coberta com fitas. E na medida que vai subindo a temperatura, cada parada no box, um dos mecânicos, provavelmente aquele que fica esperando para trocar um dos pneus, retira a quantidade de fitas necessárias da frente para arrefecer durante a prova. Então essa é uma curiosidade da NASCAR. Que loucura, bem legal. Com isso encerramos aqui a aula conceito número 1 sobre sistema de arrefecimento e por favor assistam a aula número 2.